Pontos Mania. Gente, eu liguei agora o Pontos Mania, que você já conhece. Liguei a Super Gasbras. Veio uma novidade aí, Super Gasbras e Pontos Mania, hein? Vem novidade aí, com certeza. Aguardem para os próximos dias. Pontos Mania e Super Gasbras. Vai ser muito bom aí. Aliás, 2643-4497 é o telefone do Super Gasbras. Pontos Mania, toda hora você está vendo aí a gente falando disso. A Rafaela também falando do Pontos Mania. Bom, recebendo hoje pastora Carla, pastor Warley, da Igreja Metodista Central. É um prazer tê-los aqui. Depois de um momento muito difícil que eles passaram, eles vão contar isso para a gente hoje, né? Isso foi tema de conversas em todas as igrejas em Teresópolis. Todo mundo falava sobre o momento que eles viveram, né? E como é que Deus age na vida da gente. Pastora, bom dia. Bom dia, Hélio. Bem pertinho. Bom dia, Hélio. Muito obrigado por estar aqui, né? Não, que isso, uma honra, um privilégio estar aqui hoje com você aqui. Não, o privilégio é nosso de ter você, né? Aliás, a gente tem tido um retorno muito legal dos pastores que têm vindo aqui ao programa, né? Sim, amanhã, a Gabriela vai estar aqui amanhã. Que bom, Gabi. O Davi também vai estar aqui amanhã. Essa semana a gente já teve também outros pastores. Ontem nós tivemos na prefeitura lá no Copete. No momento do Copete. No momento lá que foi feita uma oração lá na igreja. E, então, a honra é nossa de ter vocês aqui. Pastor, bom dia. Olá, bom dia, você, Hélio. Obrigado pelo convite, a todos que nos assistem. Uma honra poder estar aqui, compartilhar, bater esse papo que é sempre tão gostoso no seu programa. Então, estamos muito felizes por isso. É bate-papo mesmo. É gostoso demais, é bate-papo mesmo. Como é que foi essa história que todo mundo falava, porque aquilo chegou de repente. Eu acho que eu estava na igreja quando chegou, falou assim, pastor Warley infartou. Pastor Warley tomou a vacina do Covid e quase morreu. Isso foi o que chegou para mim, né? Pastor Warley teve o AVC. Afinal, você teve o quê? Então, na verdade, eu tinha tido uma crise de pedra nos rins, né? Fiz a remoção dessa pedra e com 10 dias me recuperando dessa remoção do cálculo renal, eu comecei a sentir muitas dores, né? Fortes na cabeça, do qual eu nunca tinha sentido, né, na vida. E a ida no hospital, primeiro atendimento, fiz ali um primeiro exame e constatou ali uma mancha no cérebro, que até então eu não sabia ao certo o que era. Dali, eu já nem voltei para casa, fiquei internado e fizemos então uma ressonância magnética e aí comprovou que eu tinha uma trombose no cerebelo extensa. Mas, na verdade, Hélio, essa confusão da Covid começou porque a gente tem bem marcado essa data que o Warley começou a passar mal no dia 31 de março. 31 de março. Porque no dia 31 de março nós descemos ao Rio para fazer a implantação, que a gente fez um tratamento de fertilização. Então, esse dia foi marcado para implantar os nossos blastos, né, que se transformam em embriões. Então, a gente desceu. E nós descemos, e ele já estava com essa dor de cabeça, essa enxaqueca insuportável, e não me falou. Você ficando grávida e ele ficando com dor de cabeça. Isso, fomos para a clínica, fizemos todo o procedimento, ele passando mal, calado. Na verdade, poupando a Carla, porque ela ia passar por um procedimento. Ele voltou dirigindo, na volta ele teve vertigem, ele não sabe nem como conseguiu chegar até a cidade, porque ele já não conseguia de tanta dor, era alucinadora a dor. E aí ele chegou passando mal. Só que na sexta-feira, ele dormiu assim, na sexta-feira eu também comecei a passar mal com ele, com mal-estar, então a gente pensou que poderia ser a Covid. Então, talvez essa confusão tenha sido isso. A gente achou que era uma Covid, ficamos resguardados no final de semana, até que eu passei, melhorei, fiquei bem, e ele foi só aumentando a dor. E na segunda-feira ela se tornou insuportável, e aí ele regressa ao hospital, porque ele já tinha ido na sexta.
Na sexta-feira ele regressa, fez exame, não era Covid nem nada, mas aí se constata que ele estava com uma massa inconclusiva. Eles não sabiam dizer o que era no cérebro. E aí a médica pediu a internação de imediato para investigar. Ou seja, muito grave, né? Gravíssimo, gravíssimo. No entanto, que eu fui só para tomar uma medicação, ver o que estava acontecendo, eles nem me liberaram. Dali eu já fiquei internado. Passaram-se 9 ou 10 dias internado, sendo, né, acompanhado ali, sem fazer esforço, sem poder ter emoções. Eu não podia nada. Eu fiquei deitado, só poderia ir no banheiro e voltar, né? Então, assim, algo muito grave. Mas a gente não sabia o tamanho real dessa gravidade, né? Tomamos ciência um pouquinho mais à frente aí na história, né? Que a gente vai, já vamos contar aqui. Então, a gente estava vivendo muitos desafios, momentos em que a gente queria muito poder engravidar. Isso já era um motivo de oração, de pleito nosso há alguns anos. E no momento em que isso ia se dar, acontece também essa gravidade aí na minha saúde. Então, muitos desafios, muitos desafios. Mas Deus é tão bom que Ele cuida de nós, né? Como Ele cuida de nós, em todos os detalhes. Mas naquele momento que você soube da gravidade da doença, ela já grávida, ainda não? Na verdade, na minha internação, eu fiquei 9, 10 dias internado. Na metade, mais ou menos, desse período, é que nós soubemos que estávamos grávidos. É que a fertilização foi bem Foi sucedida. bem sucedida. Como é que foi a tua cabeça nesse momento? Aliás, a de vocês. A minha pergunta tem uma razão de ser. Eu tenho uma pessoa muito chegada a mim, aliás, duas, que são 2 casos irreversíveis, que não tem mais jeito. Mas a pessoa está assim, a cabeça está muito boa. Sim. Se agarrou com Deus e falou, seja o que Deus quiser, se tem que ser, eu vou enfrentar. E está enfrentando. E aí eu quero saber de vocês, como é que foi aquele momento? Como é que você descobriu a gravidade? Quer falar? Então, primeiro que quando ele foi para o hospital, pela segunda vez, e a médica falou, aí fizeram o exame, falaram de uma massa inconclusiva, só que eu não sabia. E aí ele liga para mim e fala assim, amor, a médica falou que eu vou ter que ser internado para fazer uma ressonância. Quando ele falou isso, a gente não é ingênuo, né? Bobo. Eu falei, ó, está acontecendo alguma coisa, eu acho que ele está me privando de informação. Enfim, aí ficamos esperando o trâmite e demorou um pouco até sair a internação, ele foi internado. E aí, logo no outro dia seguinte, depois que ele fez, e ele já tinha sabido por parte da médica que acompanhou, ele liga para mim para contar, né? E, a princípio, ele falou para mim que tinha aparecido uma massa inconclusiva no cérebro. Então, na minha cabeça, eu pensei, gente, um tumor. Minha cabeça começou a viajar. Eu nunca imaginei que seria uma trombose. E aí foi tortura, né? Porque você não dorme, aquela angústia, você fica orando, clamando, chora. E aquele momento, gente, eu estou vendo um momento que a gente sonhou tanto, né? E ele não está aqui, ele está no hospital e tudo mais. Então, foi um misto de emoções assim muito fortes. Mas, quando ele já soube a notícia da trombose e veio contar, foi muito difícil, porque a médica falou o seguinte, não tem previsão de alta, esquece. Eu não posso dizer quantos dias o senhor vai ficar aqui. Diante da gravidade dos primeiros exames, eu não tenho como dizer quantos dias que o senhor vai ficar aqui. Então, assim, foi muito difícil, porque por mais que ela falava assim, olha, a princípio é tratável, é um tratamento longo, não tem previsão de alta, vai depender muito, e foi colocando, aquilo foi muito atemorizante para a gente, né? A gente sentiu assim, um nível assim, de guerra, um nível de situação, que todo mundo, quando recebe um diagnóstico médico que não lhe é favorável, é tomado disso. Então, com certeza, pessoas que estão nos assistindo, que estão passando por isso, ou já passaram, sabem que é muito angustiante. Mas são nesses momentos,
Aí é que a gente tem que colocar a nossa fé no lugar certo. A gente tem que se voltar e realmente esperar e confiar. E aí que começou o nosso pleito de oração. Não só o nosso, mas o engajamento de todas as igrejas, de todo o povo de Deus orando, nos sustentando. E a gente sabe que passou por aquele momento, porque tinha um povo orando, intercedendo pela gente. Agora, para ele foi... Acho que toda notícia ruim deixa a gente abalado no primeiro momento. óbvio. Nós somos seres humanos, não podemos, né, dizer nada diferente disso. Eu lembro que eu já estava internado e os exames ainda estavam para serem concluídos, os laudos, e inclusive meu pai estava ali na internação comigo. Às 5h45 da manhã, entra então a médica que estava me cuidando, né, a neurologista, e aí ela me acorda já com o laudo pronto, me dizendo o que realmente eu tinha, né, que até então era só essa massa inconclusiva. E quando ela começou a dizer uma trombose no cerebelo extensa, eu comecei a perguntar para ela, mas o que isso significa? Qual é a gravidade disso? Sim. O que isso pode acarretar? O que pode me afetar? E ela começou a falar um tanto de situações, AVC e tantas outras coisas que aquilo poderia desencadear. Sequelas neurológicas Sequelas sérias. neurológicas, aquilo era muito grave. Ela disse para mim, você não tem dia para sair, não faça conta de dias agora, porque a sua internação nós vamos tratar e vamos ver como tudo isso vai acontecer. E aquele primeiro momento, meu pai acordou, eu também fui acordado, às 5h35 da manhã, e a doutora saiu depois daquilo que ela disse, e a gente ficou assim, eu olhei para o meu pai não conseguia entender de tão atordoado, né? E eu falei, calma, pai, vamos nos assentar, porque meu coração está acelerado com isso tudo. E a gente dedicou ali uns 5, 10 minutos para se acalmar. E a primeira coisa que eu falei, pai, vamos orar. Vamos orar porque a gente precisa, né, da ação de Deus, da resposta de Deus. E assim fizemos. E a minha cabeça era, eu preciso contar isso para Carla, minha esposa. Como eu vou contar isso? E aí Deus me deu uma estratégia de chamar alguém, e assim a gente conseguiu falar. E aí, como, né, a pastora Carla está dizendo, aí começou então um movimento de nos organizarmos, né, espiritualmente para crer que era só um milagre na minha vida. A gravidade era algo muito, muito intensa, né? E naqueles dias ali, paradinho, entendendo que Deus estava me parando, é como obra, né, Hélio? Quando a gente tem um estabelecimento e precisa fazer uma obra, tem que parar as atividades do estabelecimento para que aquela obra possa ser concluída. E eu me senti assim, Deus me parou para fazer uma obra em mim, e a partir de mim, aí era o que Ele, né, quisesse fazer. E assim foi. Ficamos ali 9, 10 dias internados, cuidando, tomando medicações fortes, tomando anticoagulante muito forte, né? Um exame de sangue aí, caminhando então com a neurologista e também com um acompanhamento todo para descobrir qual era a origem, da onde esse trombo saiu, né? Hematologista trabalhando. Só um exame que eu fiz foram 38 tubos de sangue daquele mais grosso e maior, né? Aquele que tem a maior capacidade. É mais do que uma doação de sangue para poder investigar. E ainda estou, né, me tratando, ainda estou caminhando com a hematologista para descobrir a origem desse trombo. Muitos desafios. Eu acho que a gente não orou, né, nunca oramos tanto na vida quanto nesse momento de tamanha necessidade. Mas Deus é muito bom. Você já é pai, não, né? Quer dizer, é pai porque está chegando. Sim, somente dos bebês. Né? Tá. Não fui anteriormente, não. Eu estou perguntando pelo seguinte, realmente, eu não sei. Eu queria falar do seu pai. Sim. Você não tem ideia, porque você ainda não é pai, quer dizer, ainda não nasceu, do que um pai sente numa hora dessa. Eu passei por duas situações aliás, por três situações. Duas situações com uma filha, que ela foi operada 2 vezes. Eu cheguei 6 horas da manhã no hospital para vê-la.
Eu sabia que ela ela foi internada na noite anterior. Aí quando eu cheguei lá, na Beneficência, falei, eu queria ver a Patrícia, assim. Não, não está. Ela foi transferida. Eu falei, transferida para onde? O que houve? Aí veio o desespero. Era tão grave que a médica pegou e a levou para São José e ela já estava sendo operada. Aí, aquele desespero. O que um pai sente numa hora dessa é muito difícil. É muito difícil. É difícil até quando o neném está nascendo, quando os netos nasceram. Era difícil saber, pô, minha filha está tendo neném. Tomara, tem que dar certo, Deus ajuda aí. E é a coisa mais simples do mundo, né? Mas o pai sente muito. Teu pai deve ter sentido muito, cara. Muito, muito. E é aquilo, né? A questão paterna, né? Esse sentimento de sentir e não transparecer. Ainda tem Porque essa. gerar, então, segurança, né? Então é difícil administrar, creio eu, todo esse sentimento, né? Mas meu pai esteve ali comigo, minha mãe também, a Carla. Então eu fui cercado aí, né, pela minha família, pelas ovelhas da nossa igreja e demais igrejas que, né, oraram, amigos. Então isso tudo fez uma grande diferença. Fiquei ali então de 9 para 10 dias. Novos exames ao findar desse período eu também tive que refazer. E nesses últimos exames já começou a sinalizar uma regressão, não é, na trombose, no coágulo. Por quê? Eles me disseram o seguinte: normalmente o ser humano ele vai demorar para absorver, né, o organismo absorver esse coágulo de 6 a 8 meses. É normalmente assim. E eu, em 9, 10 dias, refiz, né, o meu exame. E ali já teve um sinal de regressão, o que era impossível. Ela botou significativa melhora. Quando ela atesta a médica, ela escreveu significativa melhora, por isso que ela deu alta para ele e para casa, mesmo ficando de repouso absoluto, porque teve essa significativa melhora, que não é normal. Então, o milagre já começou acontecendo nos primeiros dias dessa enfermidade. Então, por isso que ela talvez abreviou meu tempo de internação, me mandando para casa. Como seria de 6 a 8 meses um período completo para que o coágulo pudesse ser absorvido, ela me deu logo de pronto 3 meses em casa de repouso absoluto, que era a metade só de um período, óbvio. E assim eu fui, fiquei de repouso, cumprindo direitinho o que tinha que ser feito. E ao findar desses 3 meses, eu novamente... Antes, meu bem. Antes até dos 3 meses, 2 meses e 2 meio, mais ou menos. A gente antes refez outro exame. Fizemos novamente a ressonância e aí sim levei para ela. E quando a doutora Mônica, né? Mônica. Fica aqui minha gratidão, doutora Mônica. Um beijo para a doutora Mônica. São José, né? São Isso, José. me acompanhou desde o início. Neurocirurgiã. E me acompanha até agora, né? Uma profissional excelente. E ela pega o meu laudo e ela fica me perguntando nessa consulta: você está bem mesmo? Tô. Você está sentindo tonteira, náusea? Eu falei: não, doutora, estou bem. E passava 2, 3 minutos, ela olhando os laudos, você está bem? E perguntou isso algumas vezes e aí meu coração começou a ficar um pouco aflito. Eu falei: doutora, o que está acontecendo? E aí ela falou: olha, eu tenho o laudo inicial seu e aqui agora eu vou te contar o que realmente aconteceu com você. Você tem uma trombose no cerebelo, no cérebro, extensa. E eu não te disse o que seria esse extenso. E eu falei: eu sei que é grande. Ela, então, a maior parte da cavidade da sua cabeça, ela estava tomada por coágulos. Então isso aqui era muitíssimo grave. Ou seja, a sua situação era muito séria. E hoje eu estou com o seu laudo aqui de como você entrou com essa enfermidade e agora eu tenho o seu novo laudo. E ela me disse com essa palavra: isso para mim é assustador. Porque esse coágulo que demoraria de 6 a 8 meses para regredir, ele diminuiu drasticamente em praticamente menos de 3 meses. E ela falou assim: isso aqui, ou seja, clinicamente falando,
ela disse, é assustador. Porque não é uma coisa lógica. Ainda brinquei, não brinquei não, falei sério. Falei, olha, eu sirvo, doutora, um Deus de milagre. Eu creio em milagre porque eu sirvo um Deus de milagre. E ela falou assim, e ainda mais, seu novo laudo está dizendo para mim que o seu cérebro está intacto. Não tem nenhuma ponta de dano. Está perfeito. O que para mim é assustador. Porque o que você tinha, e agora não tem mais, era para ou deixar você sequelado, ou até, né, poderia levar a sua vida, ou trazer algum tipo de dano. E nem isso. Porque geralmente a trombose ela provoca o AVC, né? Ou ela gera algum tipo de sequela neurológica. Poderia ter afetado a fala, locomoção, a visão, ter dado algum tipo de comprometimento. Sequela nenhuma. Sequela nenhuma. O cérebro intacto. Olha, e se tratando da Mônica, eu posso falar Mônica, porque a gente se conhece há muitos anos. Eu trabalhei com os pais dela, Dona Gilda e Pedro Hélio. Vocês não conheceram? Acho que não, né? Não. Isso, 35 anos atrás, na Rádio Teresópolis. Eles eram donos da rádio. E é uma das melhores médicas do país. É verdade. Ela é algo de extraordinário. A Mônica é muito, muito, muito boa médica. Eu tenho um comercial agora, a gente vai continuar conversando com o pastor Warley, com a pastora Carla, e ele ainda tem mais, vai falar um pouquinho mais desse momento, depois ela vai falar também que eles estão grávidos, né? Como é que foi isso, e a gente vai falar também do momento que a gente vive no país, e do que ontem aconteceu ali na porta da igreja, da prefeitura, o momento Copete, que aconteceu ontem, foi um momento espetacular, uma coisa que marcou todo mundo que estava lá. Indo rapidamente para o comercial e lembrando aí da Sorridentes, que fica ali ao lado da Câmara de Vereadores. Sorridentes, bem ao lado da Câmara de Vereadores. A gente volta já.